Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será a origem da natureza e do mundo racional. Nádia. A dona do pensamento. E quem é a dona do pensamento? A vida que fez a sua vida e todas as vidas, que é quem fez tudo para manter tudo o que fez. E quem é a vida que fez todas as vidas? A natureza. E quem fez esta natureza assim? Foram os que entraram pelo pedaço do mundo racional que não estava pronto para entrar em progresso. E fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre, por não estar pronto, este pedaço começou a descer e a se degenerar do que era. E os componentes que entraram por esse pedaço começaram a perder as suas virtudes, que depois de reunidas começou a formar o foco de luz que é o Sol. E que daí tudo cada vez mais degenerado, até que se extinguiram em cima do início do chão e da terra. E daí formou-se essa natureza degenerada, deformada e poluída. E antes de entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, eram racionais puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. São do mundo racional, o mundo que deu causa a esta degeneração e deformação racional, porque não há efeito sem causa. Se existe essa natureza degenerada e deformada, racional, é porque existe a causa, que é o mundo racional. E a vida no mundo racional? É uma vida completamente diferente dessa degeneração, deformação e poluição racional. É um outro mundo, onde os habitantes são todos diferentes de massa cósmica, de energia racional. Uma energia pura, limpa e perfeita. Os corpos são diferentes, são ovais, se locomovem para qualquer parte como é preciso e necessário. E qual foi o mundo que deu formação ao mundo racional? O mundo racional é de formação própria, natural, por ser racional. E de onde vem a origem da formação do mundo racional? É de origem própria, de formação racional. E quem fez o mundo racional? O mundo racional é uma consistência própria da formação da vida racional. E por que existe o mundo racional? Por formação própria do seu estado natural de ser. E a origem desse estado natural de ser? É a origem do seu próprio estado natural de ser. Surgiu o mundo racional pela combustão de sua própria formação, tendo acima outros mundos da mesma natureza e que irão saber quando lá estiverem, porque ainda estão muito rudes e atrasados para entender e compreender o que é pureza, o que é energia racional. Não estão ainda em estado de entenderem e compreenderem aquilo que não podem ainda alcançar, devido ao estado de rudez, de atraso e de brutalidade. Então, minha gente, essa mensagem do racional superior, ela nos fala sobre a nossa origem, a origem da natureza e do mundo racional. Desde criança, ouvimos dos nossos pais, dos nossos professores, que o homem é um animal de origem racional. Realmente, é mesmo. Dentro do nosso cérebro, existe um órgão paralisado chamado raciocínio, que, ao ser ativado e desenvolvido, nos liga imediatamente ao nosso mundo de origem, que é o mundo racional. Quando nós éramos habitantes do mundo racional, nossa vida era resumida em pureza, perfeição e liberdade. Nós não conhecíamos o sofrimento. E como não havia coação de liberdade, certo dia, uns tantos racionais resolveram passear numa parte da planície racional que ainda não estava liberada para progredir. Mesmo sendo advertidos, resolveram continuar o passeio. E como resultado dessa desobediência, com o passar do tempo, a parte da planície racional em que eles estavam começou a se deslocar, começou a descer.
e eles foram perdendo as suas virtudes, que significa vida própria. Essas virtudes, depois de reunidas, elas deram origem à luz do sol. E eles foram se deformando, se degenerando, ficando cada vez mais fracos, até se extinguirem em cima, né, da formação do chão e da terra. E a energia deles, que era pura, limpa e perfeita, acabou se transformando em duas energias deformadas, elétrica e magnética, que tempos depois recebeu o nome de natureza. Então, a natureza resultante de todo esse processo foi ela quem gerou, criou e mantém todos os seres existentes na face da Terra. Já o mundo racional, que nós acostumamos a olhar para cima, né, e chamar de céu, ele não é resultante de nenhum outro mundo. É um espaço independente, transcendental, supremo, que se formou naturalmente por si só, pela sua própria consistência racional. Quando eu li essa mensagem, eu lembrei assim, como se fosse uma plantinha que quando você olha assim no seu quintal, ela já está ali. Ela surgiu, ela cresceu e você não percebeu. Eu vi dessa forma, né? É até difícil encontrar palavras para definir um lugar que nós sabemos que é maravilhoso, mas nós não conhecemos. Conhecíamos quando vivíamos lá, mas a partir do momento que nós descemos com a planície racional e passamos por uma série de transformações e deformações, ficamos totalmente esquecidos da nossa origem e da nossa trajetória. Todos esses assuntos que nós sabemos que estão sendo falados aqui, nós tomamos conhecimento através do livro Universo em Desencanto, a partir de 1935. Né? Um livro diferente, porque ele contém a energia do raciocínio e traz a cultura racional, para ensinar a humanidade a raciocinar e para esclarecer todas as nossas dúvidas existenciais. Com o estudo da cultura racional, depois de perdermos a rudez, o atraso e a brutalidade que nós ainda temos, vamos conhecer toda a nossa história. E quando nós estivermos com o raciocínio totalmente desenvolvido, aí sim, vamos retornar e reconhecer o nosso mundo de origem, o mundo racional. Doutor Carlos, concorda comigo? É verdade. Concordo. Todos têm que concordar com tudo e com todos. Mas aqui é uma questão altamente metafísica, né? Até falar da natureza desse segundo mundo, que veio perdendo as virtudes, os racionais que estavam nessa formação, logicamente em cima ficou controlando isso, né? Quem estava progredindo por conta própria, achando que estava muito bem, estava perdendo virtudes, e o pedaço da planície racional, que era puro, limpo e perfeito, foi se deformando, perdendo as suas virtudes também, formando esse segundo mundo, né? E os primeiros a paralisar o progresso, tentaram até voltar, não conseguiram, foram do astral superior, formou o campo de energia mediadora racional. E o racional superior, ele tem uma linguagem toda própria para ir nos tratando aos pouquinhos. Essa questão específica é altamente metafísica, porque em poucos locais da obra, no histórico, ele diz que tem o mundo racional no segundo mundo. Esse mundo racional no segundo mundo é o astral superior. Então, tem hora que ele está se referindo a isso, e aí dá para dizer que tem uma origem de mundos superiores, né? Quando fala do mundo racional, primeiro mundo, o mundo do racional superior, aí não tem condição nenhuma da gente fazer inferência, de fazer perguntas até estar lá, né? Ou pelo menos estar no astral superior, né? Que para nós já é o top. Se a gente conseguir se imunizar, já vai estar equivalente a um habitante do astral superior, vai ser um eterno em vida. E tem livro que ele diz que todos vão se reunir para voltar todos juntos para o mundo racional. Tem um livro que ele fala isso. Então,
Esse mundo racional do segundo mundo, energia mediadora racional, encaixa perfeitamente nessa lição, mas o conhecimento racional, repito, é muito subjetivo, abstrato e metafísico. Então são coisas que a pessoa tem que ir lendo e relendo para ir alcançando uma compreensão. Cultura racional, universo em desencanto. Interessante para ressaltar esse finalzinho desse seu comentário, Dr. Carlos, que em determinado momento iriam, né, voltar todos juntos. A cultura racional ela tem muitos detalhes, né, que a gente tem que se atentar a esses detalhes, em grande parte, para poder cada vez mais complementar o conhecimento que a gente estuda, aquela sabedoria que é falada para a gente de várias formas e sempre tem acrescentando alguma coisa, que faz muito sentido quando ele fala o seguinte, né? A gente fala da imunização, de se elevar, de desenvolver e de evoluir, e muito disso às vezes nem depende da gente, a nossa intencionalidade é essa. Mas, né, num detalhe ele fala muito o seguinte: a energia racional vem e apanha, né, o habitante para retornar ao seu mundo de origem. Então, às vezes, nem com todo o nosso querer, o nosso poder não está equiparado ao poder que é a energia racional em si, né, ao mundo racional e por aí outras paragens, né, que é um tema também assim que eu já pensei em trazer esse tema para pôr em assunto aqui, só que eu fiquei até meio receoso, porque eu fiquei assim, caramba, e quem fez a natureza, né, tem uma resposta. Aí a gente retoma ao mundo racional. E quem fez o mundo racional? Eu fiquei até receoso, cara, como é que a gente vai abordar isso aqui para as pessoas? Porque pode parecer muito fácil, muito simples, quando você está se colocando numa condição de questionador, você fazer uma série de perguntas e que, assim, para explicar isso não tem nenhuma razão muito lógica naquele determinado momento, né, na condição em que a gente está aqui, precisando, que a gente está começando a conhecer a realidade que nos cerca e principalmente a nós mesmos, falar sobre coisas que a gente ainda não tem essa autoridade, essa qualidade para trazer isso. Não é que não tenha condições, pode até ter, porque maioria das vezes o que a gente fala aqui é sobre um auxílio, né? E falar, né, da nossa origem sem estar lá ainda é uma coisa muito complicada, assim, não é complicada. Para alcançar a pessoa que é leiga ainda, fica quase que uma coisa ilógica de se debater aqui, né? É verdade. Ele diz desde o primeiro volume da obra que não tem sentido uma pergunta dessa feita por nós aqui embaixo sem a gente se conhecer. Quando estiver lá vão entender tudo, isso desde o primeiro volume, né? Então, se a pessoa já está ligada no astral superior com a evidência racional e tudo mais, ela não tem mais nada de animal racional. Ele tem condição de entender as energias e tudo mais, já é outra conversa. Mas a realidade real, verdadeira, final, é que é o racional superior do mundo racional, é ele que cria os filhos à imagem e semelhança deles, puros, limpos e perfeitos no mundo racional. Isso aí é absoluto. E só para não parecer que é uma questão que esteja se fugindo de se tocar nesse assunto, de se dar uma resposta, é um exemplo muito simples. Um exemplo aqui, por exemplo, na nossa vida profissional, o Dr. Carlos é médico. Tem coisas que ele estudou num nível de profundidade tão grande que não vai ter razão ele querer explicar para mim, uma pessoa que eu sou leigo na questão da medicina, que eu não vou entender, a não ser que eu pegue todos aqueles livros que ele leu, todas aquelas aulas que ele teve, todas aquelas reflexões também que ele desenvolveu, aquele conhecimento que ele acabou construindo, né, com uma base, com uma lógica, com todo um sentido para o intelecto dele, para uma outra pessoa entender, assim como no meu caso de biólogo, da professora Nádia, que é uma pedagoga, e por aí vai, o doutor Luiz Cláudio, que é advogado, e não só isso, qualquer outro, né, não são os conhecimentos acadêmicos só não, pode ser uma pessoa que seja um mecânico, um pedreiro, e por aí vai, tem determinadas coisas ali que só no nível de detalhe não adianta ficar a pessoa perguntando se você não percorreu aquela linha de conhecimento para você ter um entendimento lógico para compreender aquilo ali. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro agora, né?
Não, eu não podia deixar de dar uma palavrinha nesse tema. Me fez lembrar, Léo, e a todos os outros palestrantes, nesse tema muito brilhante e altíssimo também, né? Tem uma passagem que o Racional diz que compara com o idioma. Para a gente conhecer certas culturas, a gente tem que saber o idioma daquela cultura, tem que conhecer o alfabeto daquela cultura. Então temos que conhecer, ele chama de idioma racional. Quando a gente aprender o idioma racional, com certeza tudo isso vai ficar claro. Ele até faz a comparação quando o civilizado chegou lá na cultura de origem indígena, com as pessoas de origem indígena, né? A pessoa que estava vivendo lá no seu campo natural, lá sem roupa, para entender. O civilizado teve que aprender a cultura do civilizado, e assim vice-versa. Então, ele compara como se aprendesse um idioma racional. É só isso que eu gostaria, pelo menos foi o que veio agora na minha cabeça. Muito obrigado. Palavras do racional. E agora, o mundo racional na Terra, por a fase natural da natureza ser racional. E dessa forma, a áurea deste mundo elétrico e magnético agora é racional. É a áurea que está vigorando por a fase natural da natureza ser a fase racional. E dessa forma, o mundo racional está na Terra, e de forma que vai tudo mudando para melhor, e sempre tudo para melhor, até todos ficarem equilibradíssimos racionalmente. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!